Nos últimos dias, uma mudança de trânsito na rua São Paulo gerou muitas reclamações na rádio, também nas redes sociais. Então nós viemos aqui na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social conversar com o secretário Leonardo Abdala para entender um pouco da motivação dessas mudanças. E já posso adiantar para você, é apenas o início de uma modificação no sistema de trânsito aqui na cidade de Passos. Bom, nós tivemos necessariamente, Marcelo, de tomar a decisão de realizar aquela mudança na rua São Paulo por vários aspectos, né? O primeiro dele é porque já havia uma previsão no nosso plano de mobilidade urbana, que está inclusive em fase de aprovação na nossa Câmara de Vereadores, né? O que se pretendeu fazer ali? Se pretende, né? Tirar o excesso de fluxo de determinada rua, migrar um percentual para a rua paralela, que é o caso da rua Ceará, né? Um sistema hoje de trânsito, tráfego moderno, ele exige que nós, né, trabalhemos com os chamados binários. E o que são os binários? É o sentido único, né? Você colocar um sentido único numa rua, uma vai e uma volta, basicamente para os nossos ouvintes, né, nós conseguirem entender. E ali havia um excesso, né? E por que desse sentido, né? Teve outra polêmica, o sentido deveria ser norte, sul, né? Justamente por essa questão técnica, pegando como base, né, a rua Goiás, né, que está com sentido Leviamundo, então a gente vai pegar as ruas paralelas e colocar em sentido contrário. São Paulo então teria que vir. Eu adianto, né, para nossa população, nossa comunidade que mora ali, a gente vai ajeitar, nós estamos ajustando aquele trecho, né, que dá acesso à rua Expedicionários. Então ali vai ser feita uma sinalização vertical, de forma que o veículo chegue, pare e entre na rua, né, pegando a transversal como qualquer outra avenida. Mas em resumo, né, são ações, né, planejamentos do Departamento de Trânsito para que melhore a mobilidade urbana na cidade de Passos e com segurança. Só para o pessoal ter uma noção e entender aquele trecho em especial, né? A rua Goiás, hoje, ela é muito grande. Ela vai desde o bairro Casarão até a Cangeranos. Ela segue mão dupla até a Barão de Passos. Do Casarão a Barão de Passos ela está mão dupla. E a partir da Barão de Passos até a Cangeranos, ela é mão única sentido Cangeranos. Futuramente ela vai ser inteirinha mão única, desde o Casarão até o Cangeranos. Acima dela nós temos a rua Pará. Ela vai ser então no sentido contrário. Ela vai ser sentido da Cangeranos, sentido Casarão, né? A de cima é a rua Ceará. Ela fica no sentido Colégio de Passos, que ela é um pouco menor, Colégio de Passos, sentido Bela Vista. E a Expedicionários mudou, então ela fica na mesma sequência da Rua Goiás, lá embaixo. Ela fica, ou melhor, ela fica no oposto. Ela fica do Bela Vista, sentido Novo Mundo. Então uma sobe, uma desce, uma sobe, uma desce. Uma desce. A Ceará, né, é nossa última intervenção e nós vamos encerrar esse trabalho lá. Ela vai ser o sentido oposto da Rua São Paulo. Nós tivemos em loco, né, apenas para poder confirmar aquilo que já havia no nosso plano de mobilidade, e constatamos, enquanto a São Paulo, um fluxo pesadíssimo de veículo, a rua Ceará tinha apenas um caminhão a 200 metros na nossa frente, né? Então a ideia é essa, é de melhorar o trânsito e dar segurança, a questão de segurança para as pessoas, né, preservar vidas, essa é a ideia principal das mudanças que a gente faz no trânsito aqui de Passos. Secretário, muitas vezes as pessoas criticam falando assim, o Departamento de Trânsito da Prefeitura de Passos não tem ninguém técnico. As pessoas estão desinformadas. Totalmente, né? Aqui o nosso Departamento de Trânsito, a gente tem um engenheiro civil, né, pós-graduado em engenharia de tráfego, né? Nós temos outra engenheira, a subchefe, né, que está com toda a parte de tráfego também. Então, assim, são feitos estudos. Ô Marcelo, nada aqui é feito de cabeça, né? As pessoas têm essa mania. Então, toda demanda, ela tem que ser feita um estudo, tem que se verificar os impactos, né? Tem que fazer todo um levantamento, né, visando a coletividade. Então a gente tem ainda alguns problemas, né, de que pessoas, né, não estou falando que todas, mas as pessoas olham só a questão local, o interesse local. E no trânsito nós temos que melhorar isso aí, né? Nós temos que pensar um pouco também na coletividade, senão não tem jeito. As pessoas que gostaram, por exemplo, né, da nossa mudança do trânsito da rua São Paulo, elas ficaram caladas. Os que não gostaram,
mas tentaram destruir todas as formas, né? Não são técnicos, como é que faz uma coisa dessa? Recebendo gente aqui até xingando o departamento, né? Então, assim, não concordam e às vezes querem resolver até num grito, mas a gente reitera, né? A nossa ideia é de melhoria, é de ajudar, é de dividir, de melhorar a nossa cidade para não colapsar. Com esse tanto de empresa chegando, né? A gente vai ter que tomar muitas decisões, né? São muitos desafios ousados, mas podem ter certeza, vai ser com base no plano de mobilidade urbana e além disso, o que a gente puder fazer para amenizar situações, a gente vai fazer de forma que ele fique cada vez mais seguro. Secretário, o senhor dizia que uma das grandes mudanças que Passos vai passar, e por isso está chocando muito a população, é o sistema binário que já existe nas grandes cidades. Para quem não sabe o que é o sistema binário, a gente acabou de falar sobre ele, mas eu queria que o senhor explicasse novamente. É colocar mão única. Então, em vez de você ter duas faixas, uma indo e uma voltando, você vai ter um sentido único, né? Duas faixas na mesma direção. E tecnicamente, o que ele ajuda? Ele ajuda a dividir os conflitos. Então, se eu estou, né, sentido aqui Novo Mundo, com duas faixas, né, vamos pegar o nosso exemplo aqui, frente à nossa secretaria, duas faixas, eu chego em determinado cruzamento, eu tenho uma segurança maior. Ao invés de eu poder virar para a direita, para a esquerda, outro que está vindo, eu tenho que esperar olhar para um lado, para o outro, não. Eu vou tomar uma decisão, eu vou reto ou eu vou virar à direita. Isso reduz em muito as chances de ocorrer um acidente, né? Essa que é a ideia. Qualquer cidade evoluída, qualquer cidade, né, que trabalhe com planos, trabalhe tecnicamente, o sistema binário, ele é a intervenção mais utilizada, inclusive no nosso plano. Cerca de 30% a 40% do nosso plano, ele recomenda a adoção do sistema binário. As pessoas pedem muito por lombada, né, para reduzir velocidade. A lombada não é o correto mais, né? Bom, a lombada ela foi proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro desde a sua instituição. Ocorre que ela virou uma exceção. Então hoje pode ter um quebra-molas desde que se faça um estudo. Nesse estudo ele tem que comprovar que o local houve acidentes, né? Ele tem que verificar o local exato dessa lombada, né? Às vezes a pessoa pede uma lombada, mas ela também não quer a lombada em frente à casa dela. Por quê? Porque racha a parede, faz barulho, né? É uma confusão danada. Então a lombada hoje ela tem até uma especificação técnica, tem basicamente dois tipos, A e a B, uma para uma via mais movimentada, outra menos, para uma via maior, outra menor, e ela tem uma altura mínima, né, de 8 a 10 centímetros, né? Não é essa lombada hoje que a gente vê na cidade, né? As lombadas que nós temos hoje, inclusive já recebemos até recomendação do Ministério Público para poder fazer as correções. Nós temos cerca de 140 lombadas irregulares na cidade de Passos. Então ela tem uma altura mínima, ela tem uma sinalização vertical, horizontal, ela tem que ser precedida de estudos em locais de grande movimentação, como escolas, hospitais, para assim ser aprovada. Inclusive é prevista a remoção dela depois que o problema for, em tese, resolvido. Então a ideia hoje, a ideia mais moderna, são as lombadas eletrônicas. Existe no nosso plano essa previsão, a gente tem que colocar na cidade, mas tem que deixar bem claro para a nossa comunidade que a lombada hoje é uma exceção. E infelizmente o que está ocorrendo é o excesso de velocidade, Marcelo. Principalmente, né, motociclistas, as pessoas estão em excesso de velocidade, não respeitam as regras de trânsito, a sinalização de trânsito, e daí a gente vai ter acidentes. Esse é o principal problema que nós temos, é respeito à sinalização de trânsito, empatia, educação no trânsito, está faltando em Passos. Está faltando muita educação no trânsito, né? A gente está até com uma possibilidade de estar bem adiantado, nós devemos fazer um fórum e estamos com um setor específico aqui, nós temos um setor de educação no trânsito, que a gente vai trabalhar muito com a educação no trânsito, né? A nossa Guarda Municipal já está fazendo vários vídeos, educando a nossa população, e a gente vai potencializar isso, né? Nós não podemos perder nunca a esperança na educação do trânsito. Temos que estar falando e falando. Na hora que falhar, a gente tem que adotar outras medidas também, né? Mas as pessoas têm que pensar no outro, né? Tem que entender os excessos de velocidade, não podem cometer esses abusos, né? Porque além de colocar em risco a sua segurança própria, ela coloca também a segurança de terceiros.